Aula de História, professora Karine. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Salmo 68, 19 e 20. O caminho da democracia. Nossa aula de hoje está no livro de História, página 92 a 99. Acompanhem aí. Nosso texto começa falando sobre a luta da democracia no Brasil, né? E o primeiro ponto que chama atenção aqui é o chamado milagre econômico. Vocês vão ouvir várias coisinhas agora, detalhes dessa época que marcaram esse período, tá? Vamos ver aí. Durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974, o Brasil se industrializou rapidamente e as cidades se desenvolveram. Isso aconteceu porque o governo investiu em grandes obras em áreas como energia, transporte, o que favoreceu o crescimento da economia. Por isso, esse período foi chamado de milagre econômico. Houve um grande crescimento, então, por causa dos investimentos que ocorreram. No entanto, havia problemas com esse rápido desenvolvimento. Você sabe por quê? Porque a economia cresceu com base em empréstimos pedidos com outros países. E os empréstimos geraram dívidas para o Brasil. É aquela história, se você vai comprar uma coisa e você não tem dinheiro para comprar e você pede dinheiro emprestado, você consegue comprar, mas você continua devendo. O Brasil fez isso. Ele não tinha condições econômicas de investir na infraestrutura, na indústria, economia. O que ele fez? Ele pegou dinheiro emprestado, investimento com outros países. Só que assim, ele não pagava a dívida que ele tinha, ela só ia aumentando. Então ele gerou uma dívida externa. Os pais de vocês com certeza ouviram falar muito disso na época de quando eles eram crianças e adolescentes aí. Além disso, os benefícios conseguidos nesse período não foram distribuídos igualmente entre os brasileiros. Aquele velho problema de sempre, que a gente fala sempre na aula de geografia, que se chama desigualdade social. Ou seja, a desigualdade entre os ricos e os pobres aumentou. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e um número pequeno eram ricos. E a grande maioria da população era pobre e ficava cada vez mais pobre. Em razão desses fatores, no final do governo Médici, o Brasil passava por dificuldades na economia. Além disso, uma crise econômica mundial impedia países ricos de emprestar mais dinheiro ao Brasil. Ou seja, em nível de mundo também houve dificuldade financeira. Só que aí os outros países conseguiam se manter, mas não tinha para ficar emprestando para o Brasil. É isso que aconteceu. Vamos lá? No plano político também havia problemas. Vocês lembram que nós vimos aí que o Brasil, passando por esse período de ditadura, censura, perseguição política. No plano político havia muitos problemas, pois a repressão e a violência do governo aumentaram, fazendo crescer também o descontentamento na sociedade. Não era mais possível esconder as prisões. Antes, quando eles prendiam, torturavam, faziam as coisas, era meio que camuflado, escondido. Agora não era mais possível esconder as prisões, as torturas e os assassinatos dos oponentes da ditadura. Todos esses fatores contribuíram para enfraquecer o governo militar. A figura, vamos dizer assim, do governo militar, que antes era alguém que tinha autoridade e poder, começou a ser enfraquecida. Foi nesse contexto, em 1974, assumiu o general Ernesto Geisel. No seu governo, teve início o processo de abertura política. Sobre isso, leia o texto abaixo. Vamos ver aqui o que significa, então, a abertura política. Com Geisel, iniciava-se um processo de abertura política. Isto é, procurava-se conter os órgãos de repressão, permitir certa liberdade de imprensa e respeitar algumas manifestações populares. Olha que interessante. O que está dizendo aqui, nesse quadrinho? Que esse general Geisel deu uma de esperto. Ele resolveu acalmar o povo. O povo estava nervoso porque os militares estavam lá fazendo toda aquela repressão. Ele resolveu, não, vamos de pouquinho, vamos fazer uma abertura política, não vamos reprimir tanto, vamos dar um pouquinho de liberdade para a imprensa. Ah, o povo quer se manifestar? Vamos deixar ele reunir ali um pouquinho, mas só um pouquinho. E assim começou o processo de abertura política.
Bom, nesse processo, a proposta do governo militar era fazer uma abertura política lenta, gradual e segura em direção à democracia. Com isso, o governo pretendia diminuir o descontentamento com o regime militar. Na verdade, eles estavam querendo fazer assim, dar uma conquistada no povo, sabe? Em 1979, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, gravem esse nome, esse foi o último presidente militar que o Brasil teve. O último presidente militar que o Brasil teve, João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele foi indicado para a presidência. Como parte da abertura política, ele restabeleceu o pluripartidarismo. Vocês estão lembrados que nós vimos há algumas aulas atrás que na época, quando começou a ditadura, eles acabaram com todos os partidos políticos e deixaram só 2? Pois então esse presidente agora, para demonstrar que estava dando um pouco de abertura para o povo, reestabeleceu o pluripartidarismo. O que significa pluripartidarismo? Pluri quer dizer muitos, partidarismo, muitos partidos. Então, nessa época, nesse ano que ele assumiu o poder, com essa mudança, 5 novos partidos se formaram. São os seguintes: PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado pelo Leonel Brizola, que depois foi candidato a presidente várias vezes. PT, né? Partido dos Trabalhadores, fundado pelos trabalhadores do ABC Paulista. ABC Paulista é uma sigla para 3 cidades do estado de São Paulo: Santo André, São Bernardo e São Caetano. Essas 3 cidades, elas são famosas pelas indústrias de fabricação de automóveis, indústrias metalúrgicas. Então, os trabalhadores, os grandes sindicatos se formaram nessa região. Inclusive, quem foi líder aí, vamos dizer, desses trabalhadores foi o Luiz Inácio da Silva, o Lula, né? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Ivete Vargas. Ela é parente do presidente Vargas que nós estudamos. Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Lembra que tinha o antigo MDB? Então ele só ganhou o nomezinho partido na frente, ó, PMDB. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. E Partido Democrático Social, que era o partido do governo, que era a Arena, virou Partido Democrático Social. Desses partidos, apenas o PDS era favorável ao governo. Se ele era da Arena, a Arena que era a situação que a gente fala, que é o que é aliado do governo. Então, desses partidos, apenas o PDS era favorável ao governo dos militares. O PMDB, PT, PTB, PDT eram partidos de oposição, que o que hoje em dia a gente chama de esquerda. A gente chama de direita quem está a favor do governo e chama de esquerda quem está contra o governo, tá? Anistia política. Vamos aí na página 94. Essa parte aqui é anistia, para vocês entenderem o que significa anistia. Anistia significa perdão, estar perdoado. Vocês estão lembrados que nós estudamos na aula passada que quem era contra o governo, eles perseguiam e eles mandavam para fora do país como exilado? Pois é. Então, a anistia política significa que aquelas pessoas que tinham sido mandadas para fora do Brasil pela política, por ser contrário ao governo, então que elas estariam perdoadas e elas poderiam voltar. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos ver no texto? Além do estabelecimento do pluripartidarismo, outro passo importante em direção à democratização do país foi a anistia aos presos e exilados políticos. Como isso aconteceu? A sociedade se movimentou para lutar pela anistia e foram organizadas passeatas que uniram diversos grupos. O primeiro Comitê Brasileiro pela Anistia, CBA, foi criado em fevereiro de 1978 no Rio de Janeiro. O CBA era um grupo formado por vários membros da oposição e por famílias de presos, mortos, desaparecidos e exilados políticos. Foram criados grupos do CBA em vários estados brasileiros com o apoio da população. Também lutaram pela anistia os movimentos de mulheres, de estudantes, alguns setores da igreja, empresários e a população em geral. Ainda em 1978, o presidente Geisel aboliu o AI-5. Lembram do que era o AI-5? Se não lembram, vão pesquisar um pouquinho, que a gente viu há umas 2 aulas atrás a respeito do AI-5, Ato Institucional número 5.
Ele dava muitos poderes ao governo. Dá uma olhadinha lá para revisar. O general Geisel, então, aboliu o AI-5 e outras leis promulgadas durante o regime militar. Qual era o seu objetivo? Alguns acreditavam que ele queria diminuir a força que o movimento pela anistia ganhava. Sobre a anistia, vamos ler o texto ao lado. A lei da anistia política foi promulgada em 1979, no governo do presidente João Batista Figueiredo, para reverter punições aos cidadãos brasileiros que entre os anos de 1961 e 1979 foram considerados criminosos políticos pelo regime militar. A lei garantia, entre outros direitos, o retorno dos exilados aos países e restabelecimento dos direitos políticos e a volta do serviço de militares e funcionários da administração pública, excluídos de suas funções durante a ditadura. Vamos adiante. Aqui nós temos uma foto que é histórica, que um dos exilados, né, que fundou ali um dos partidos, foi o Leonel Brizola, tá? Os exilados começaram a voltar ao Brasil em 1979 e eram recebidos com muita alegria e emoção nos aeroportos do país. Esse foi um período de festa para os brasileiros. A anistia foi um símbolo do final da ditadura e representava uma vitória contra o regime militar. Quase 3 décadas mais tarde, em maio de 1912, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, com a finalidade de apurar graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Essa data aqui de 1988 é a data da proclamação da última Constituição do Brasil, a atual, a que nós estamos usando hoje, tá? Que inclusive é a Constituição que criou o estado do Tocantins. Então eles pegaram lá, desde 1946 até o ano de 88, para fazer um levantamento de todo tipo de violação dos direitos humanos, tá? Essas pessoas que foram punidas, torturadas, tudo isso ia ser levantado nessa investigação. Então, essas investigações levantaram dados e fatos sobre diferentes períodos da história brasileira, inclusive sobre a ditadura militar. Aqui nessa foto, então, nós temos o beneficiado pela lei da anistia, o político Leonel Brizola, que voltou ao Brasil em 1979. Agora nós vamos ver a respeito das diretas já e o fim da ditadura. Na luta pela volta da democracia, um dos pontos mais importantes era o retorno das eleições. Em 1982, seguindo o processo de abertura política, houve eleições diretas para governadores. Entre os 22 governadores eleitos, 10 eram de partidos da oposição. Essa vitória e a insatisfação com o desemprego e a inflação levaram a oposição a criar um movimento pelo retorno das eleições diretas para presidente. Em 1983, o deputado do PMDB, Dante de Oliveira, elaborou um projeto de lei que propunha eleições diretas para presidente da República. A partir daí, iniciou-se a movimentação para a aprovação da lei pelo Congresso Nacional. Os partidos de oposição se reuniram para formar uma frente de luta na campanha das diretas já. Nas ruas, o movimento pelas diretas ganhava força com a organização de comícios. Neles, milhares de pessoas manifestavam o seu desejo de eleger diretamente o próximo presidente. A cor das diretas era o amarelo, e a palavra de ordem dos comícios era 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Apesar da intensa mobilização, o projeto não foi aprovado no Congresso, e as eleições de 1985 aconteceram por meio de eleição indireta. A presidência foi disputada por Paulo Maluf, do PDS, e Tancredo Neves, do PMDB. Venceu Tancredo Neves, o candidato da oposição. Grande parte da população comemorou a vitória de Tancredo, e as pessoas esperavam ansiosas por sua posse. Pessoal, a gente acabou de ler aqui, de estudar um trecho bastante importante da história do Brasil. Eu quero que vocês leiam e releiam esse texto, destaquem as partes importantes, tá? E respondam as atividades aí da página 95 e as atividades do capítulo da página 98 e 99, tá bom?
Façam com bastante atenção. Fiquem com Deus.